horário mesmo, né? Pontualíssimas. Pontualíssimas. Como é que você está? Muito Passou bom. bem o domingo, Irane? Tudo bem? Passei bem, passei ótimo domingo. Estou aqui na expectativa, né? Estou muito feliz com o teu convite. Sempre, né? Muito grata aí pela, poxa vida, né? Pela oportunidade da gente poder trocar. Muito legal, Márcia. Muito legal. Muito legal. Eu fiquei muito feliz também com essa oportunidade. O pessoal já já vai entender, né? A hora que a gente começar a explicar da onde que vem tudo isso, meu Deus, né? É de Verdade. muito tempo, muita bagagem, né? Graças a Deus, né? Olha, deu 6h30, eu vou apresentar a minha querida convidada aqui, então, que é a Irane Paladino. Nós nos formamos juntas na psicologia da PUC de São Paulo. Pode falar a data, Irane? É Pode, comprometedora, né? né? 1982. E a Irane tem aí uma carreira muito sólida, muito bonita, muito estudo, muita difusão de conhecimento, porque ela é psicóloga clínica e é professora do Instituto Sede Sapientes, que não é pouco, né? Muito chique mesmo. Fora as suas outras Obrigada. habilidades, com ascendente gêmeos, é cantora, uma beleza, uma beleza. Muito Obrigada, legal, querida. Irane. Olha, Muito eu vou legal, estou aproveitar. muito feliz de ter você aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, aceitou o convite com prontidão, com alegria, todas as combinações muito fáceis. Então, te agradeço muito por tudo isso, viu? Eu que agradeço, querida, e quero aproveitar para te apresentar também, né? Então, Obrigada, assim, tá. É a porque tem gente Márcia, que não me conhece. a Márcia é minha colega de faculdade, queridíssima, tem um percurso assim em busca do conhecimento também, que também é desde aquele tempo, né? O interesse pela astrologia veio lá nos anos 80, né, Márcia? E aí ela estudou psicanálise, estuda psicanálise até hoje, ela estudou psicologia analítica, que é, para quem não conhece, é a linha junguiana, né, estuda astrologia, dá aula de astrologia, tem, né, cursos, e é uma pessoa que eu acho que assim, eu acompanhei, né, nesses anos todos, uma pessoa dedicada, séria, responsável, envolvida com esse conhecimento e com interesse, né, pelas questões dinâmicas, né, pelas questões da mente, né. Nós temos o mesmo interesse, embora a gente trabalhe com linhas de trabalho diferentes, a gente tem o mesmo interesse, que é o interesse na psicodinâmica, né? No autoconhecimento e essas coisas, né? Exatamente. Obrigada, querida. Exatamente. E uma coisa que chamou a atenção, vou situar primeiro todo mundo nesse momento astrológico, né? Daí a gente vai começar o bate-bola e tudo. Mas nesse momento astrológico, nós temos um marco histórico, né? Que eu não sei até que ponto que as pessoas estão se dando conta, que é um marco de uma mudança de paradigmas muito grande, com o ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário, em dezembro último, que agora ele vai se repetir. Aquário é um signo de ar, e vai se repetir esse encontro aí em signos de ar por quase 200 anos, e fazia outros 200 anos que eles se encontravam em terra. E esse encontro entre eles é muito importante, é um marcador de ciclos sociais, de mudanças culturais. Eles eram tidos como os cronocratas pelos antigos. Não é assim qualquer coisa, né, o que está acontecendo. E nesses 200 anos que eles ficaram em terra, teve três
somente encontros, que foi no início dos anos 80, em ar. Só esses encontros ali, ao longo de um ano e pouco, que era quando a gente estava na faculdade, justamente, né? E depois eles voltaram a se encontrar em terra, e é o que vem vindo até, né, até agora. Agora Posso fazer uma lógico. Desculpa. Posso fazer uma pergunta, Márcia? Então, a gente fez parte de uma geração que era muito interessada em tudo, né? Budismo, filosofia oriental, astrologia, tudo, né? A gente era naturalista, tinha, né? A gente fez parte de uma geração muito voltada para isso. Tem a ver com esse movimento astrológico também, Márcia? Olha, o que me chama atenção é que a gente tinha esse grupo aí na faculdade, que o que a gente estudava na faculdade? Psicanálise, tinha muito psicologia do Jung, tudo bem. Mas, assim, o que fez, e tem bastante, né, várias pessoas que se interessaram por astrologia naquela época. Então, eu fiquei pensando se era esse prenúncio desse ingresso em ar dos dois, que foi só naquela época. E agora está voltando com tudo, né? E, inclusive, esse ano estamos com uma ênfase aquariana aí. Então, de alguma forma, nós captamos uma coisa, porque o aquário ele tem essa conotação de estar à frente do seu tempo, né, das modernidades, de uma coisa mais ligada a pensamento, né, a coisas diferentes. Eu não sei se de alguma forma nós captamos aquilo, porque também tinha aquelas palestras do Olavo de Carvalho naquela época que a gente... Porque eu acho muito sintomático como a gente se interessou naquela época e agora que está dando esse boom aí em astrologia, né? O que você acha? Eu não sei, isso me chamou a atenção. Bastante. Eu não sei se pensando lá na época, né? Eu reconheço que tinha esse movimento mesmo, né? Assim, essa busca, né? Da transcendência até. Não sei se também o movimento hippie não tem um pouco a ver com isso, porque a gente pegou o finalzinho, né? Desse movimento hippie, dessa busca de um amor fraternal, de um encontro fraternal entre as pessoas, de uma integração. Não sei se você acha que isso pode ter a ver, né? Não sei. Olha, essa mesma configuração que nós tivemos agora, dia 11 de fevereiro, com a Lua Nova, aconteceu em fevereiro de 62, que foi um deflagrador do movimento hippie, né, de tudo aquilo. E agora... eu vejo que a gente está muito diante uma mudança de paradigmas, né? Mas como eu tenho falado muito, não se faz um omelete sem fritar os ovos, né? Então, neste ano, porque assim, o aquário é regido por Urano e o regente antigo é Saturno. E eles estão, digamos, brigando esse ano todo. Eles estão tendo quadraturas com picos em fevereiro, em junho e em dezembro. Então, é meio assim, como se a nova ordem estivesse vindo com tudo aí, uma onda, eu vejo como inexorável essa questão das mudanças sociais, culturais, para abrir mais para o novo, para a igualdade racial, igualdade entre gêneros, né? Mais avanço tecnológico, mais centrado no intelecto, não tanto nessa questão desses 200 anos que começou com a Revolução Industrial, tão territorialista, capitalista, onde o capital fala mais alto. Parece que está tendo mesmo. Só que antes de ter do novo chegar, né? O velho não quer abrir espaço para o novo. Eu acho que é bem essa tensão que nós estamos vivendo esse ano de 2021, né? Mas nada se compara ao que aconteceu em 2019 e 2020 também, né? Nossa, eu ia fazer essa observação, né? Porque realmente, se a gente olhar do ponto de vista social, tem mais espaço para as individualidades e para as singularidades, né?
tem mais espaço, se fala mais da questão da mulher, da questão racial, da questão de gênero, tem mais espaço para essas discussões, para as diferentes sexualidades, né? Mas, ao mesmo tempo... É isso que eu queria saber, como é que você está sentindo esse momento agora em consultório, Irane? Então... Psicanalítico. E ao mesmo tempo, né, que a gente vê esse avanço, a gente vê uma retração forte, né, um conservadorismo muito grande, um resgate aí de princípios e filosofias mais rígidas, né, a ideia da tradição, da família, voltando com muita violência, intensidade até, e muita gente querendo até militares, tá engraçado, né? Porque tem essa coisa da autoridade muito forte e tem essa coisa do espaço maior para a alteridade, vamos dizer, que pode estar aparecendo de um jeito meio caótico, mas tá começando a aparecer, tem discurso para isso, tem espaço para isso no discurso, né? Então, o que eu vejo no consultório, nesse momento, olha, desconsiderando a pandemia, né? Porque a pandemia quer dizer, a mais, né? É um pano de fundo para intensificar tudo isso, né? Mas eu acho que, assim, eu estou considerando que a pandemia é uma experiência traumática o suficiente para exacerbar essas sensações, né? Eu tenho visto um aumento da ansiedade muito grande, assim, as pessoas muito mais ansiosas, depressivas, e um medo, né? Um medo que está latente o tempo todo. Eu tentei separar da pandemia porque eu vejo que essa é uma questão que está presente nesses tempos, né? Com a situação da pandemia, isso amplia, porque existe um medo real, né? Existe uma insegurança que é real, né? Nós estamos aqui diante de um inimigo que é oculto, né? Inclusive, mas assim, eu acho que eu estou falando desses tempos, e aí eu queria até que você desse lá a sua avaliação astrológica, assim, sobre essa aceleração que a gente percebe nos dias de hoje. Quer dizer, tudo é muito veloz, tudo é muito rápido, a questão do tempo acaba... Tem até alguns autores que falam de um desalojamento entre tempo e espaço, né? Um distanciamento entre tempo e espaço. Quer dizer, tudo passa muito rápido, né? A necessidade também de retorno imediato também é urgente. Isso a gente vê, por exemplo, nas empresas que são jovens. Você pega essas empresas novas, que são grandes, elas crescem muito rapidamente. As pessoas que trabalham nessas empresas se sentem muito pressionadas a dar resultado de uma forma muito imediata. Então, parece que o tempo e o espaço estão distantes, né? Parece que a noção do tempo hoje é tudo para ontem, é tudo, principalmente os jovens. Os jovens, eles têm uma necessidade de resultado, de satisfação, para ontem, né? E eu acho que é isso que gera a ansiedade e a depressão. Uma sociedade que prega a felicidade, né? Que todos nós temos que ser felizes, temos que ser lindos, temos que ser jovens, né? Ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade assim, o principal sintoma é a insegurança, a ansiedade e a depressão. Não sei, o que você acha disso astrologicamente? Olha, o que eu vejo também é um outro marco assim, da astrologia, que é o seguinte... existe essa separação aí das gerações, né? Os baby boomers que nasceram lá nos anos 40, enfim, e assim vem, né? Os do pós-guerra e tal. Bom, e tem isso que os millennials são os que nasceram até essa geração, até 1994, e depois a geração Z, né? Eu posso falar de cadeira, porque meu filho é dessa geração. E assim, eles estão agora nos seus 20s, né? Nos seus 20 anos. E então, a mocidade que está
aí, né, preponderando. É claro que a gente chega lá e vai falar dessa ansiedade geral, claro, que eu acho que tem muito a ver com a tecnologia, com a rapidez e tudo. Mas tem essa questão deles não quererem dar tempo aos processos, né? Eles têm uma dimensão do tempo diferente. E quando eles nasceram, lá 95, tá, bem entre esses millennials, essa geração Z, nós tivemos uma conjunção que foi marcante, a conjunção entre Urano e Netuno, porque Urano é o que está à frente do seu tempo, é o que capta, né? Como uma antena parabólica, assim, como capta é uma coisa além do ego, transpessoal. A gente não dá conta egoicamente, são energias muito além do que o homem gerencia, né? O Freud e o Jung, eles tinham conjunção de Sol com Urano. Então, por aí a gente vê como eles falaram coisas há 100 anos atrás que, né, tá existindo até hoje. Cada um captou com essa antena parabólica de um jeito, né? Bem, e o Netuno, ele é um planeta que todos trazem um núcleo arquetípico, né? Então, está ligado mais com a parte psíquica, do sonho, das imagens, né? Do cinema, de tudo que não é essa realidade nua e crua. Agora, você imagina eles terem estado em conjunção. Quando essa moçada aí tinha 9, 10 anos, eles já tinham um acesso, começou com Pac-Man, com não sei o quê, a um nível de tecnologia que foi um absurdo. Assim, os professores lá no infantil perguntavam, façam para os pais, façam uma lista do que não existia antes do teu filho nascer. Era uma lista enorme, não existia celular, não existia filmadora, não existia, não sei lá, nem lembro, né? Não existia um monte de coisa. Quer dizer, eles pegaram esse prenúncio, o que tinha de amigo do meu filho com assim, tomando Ritalina, com aquela síndrome de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tinha vários na classe dele, né? Então, quando foi a época de vestibular, tal, a sorte assim que ele foi muito para meditação, para um lado, entendeu? Então ele não pirou como muitos aí piraram e pegou bem o caminho, mas não é fácil estar sob energias tão fortes. Eu vejo muito isso, né? Essa energia toda também tecnológica, que atinge a todos, né? A todos. Mas, enfim, isso vem vindo já, né? Você falou aí do ponto de vista psicológico, psicanalítico, né? Você falou dessa coisa da Ritalina, né? Desses remédios e tal. E às vezes, né? É importante, né? Eu queria até aproveitar para alertar as pessoas, né? Com relação a essa patologização, né? Que tem a ver um pouco com a massificação, né, Márcia? Quer dizer, todo mundo tem que ser de algum jeito igual, né? Tem uma frase do Moacir Scliar, que ele fala assim, seja diferente, seja igual. A gente tem que fazer parte de uma massa, né, que tem que ter um determinado perfil, tem que dar resultado, tem que aguentar a frustração, tem que crescer muito rápido. Assim, essas exigências, elas acabam criando uma padronização de comportamento, né? Eu não estou desconsiderando situações que realmente precisam ser tratadas e cuidadas, né? Graças a Deus, eu acho que hoje a medicina traz, assim, muitos avanços, né? Para que as pessoas possam se tratar e possam se cuidar. Mas é muito importante a gente levar em conta, né, assim, o perfil, né, de cada pessoa e a singularidade de cada pessoa, né, porque tem essa tendência a uma padronização, né, você acaba catalogando as pessoas, né, padronizando, né, e criando um perfil que seria o perfil
considerado adequado, né? Só que a criatividade, a liberdade, a capacidade de expressão de cada um tem que ser respeitada e tem que ser preservada, né? Porque às vezes é fácil, né? Você dar um diagnóstico, né? Fazer lá um diagnóstico, uma avaliação e colocar a pessoa naquele lugar. Às vezes é confortável até para a escola, né? E fala, não, esse menino aqui tem problema, esse menino aqui, ele tem lá, sei lá, dislexia, transtorno de déficit, não sei das quantas. Sim. Então, é uma pessoa... Eu lembrei de uma frase da educadora Alicia Fernandes, que ela fala que numa sociedade que fala tanto de inclusão, nunca se excluiu tanto, né? Porque tem essa padronização, inclusive com relação à beleza, com relação a corpo, né? Com relação à saúde, né? Eu vejo pessoas que acordam 5h30 da manhã porque tem que correr e elas não têm outro horário para isso. Aí elas acordam, vão correr. Aí depois elas vão para o trabalho, aí à noite faz meditação. Parece que está preenchendo uma agenda. Parece que não tem ali a subjetividade, um espaço real para você cuidar de você e cuidar da sua saúde, né? Nossa, sem dúvida. E essa questão do tempo, de não dar, assim, respeitar os processos, né? Porque existe uma coisa que são os processos de tudo, processo psíquico, psicológico. Não dá para você passar por cima, queimar etapas. Mas é isso muito o que quer, né? O que está imperando. Agora, se a gente pensar assim, Irane, porque como eu também sou psicóloga e eu também viajo que nem você nessas análises, mas eu pegando mais do meu lado da astrologia, se a gente pensar num big picture, assim, eu acho que é legal, eu não sei se todo mundo também tem essa informação, mas eu tenho uma informação que não é tão feliz, assim, mas assim, nós todos que estamos vivos aqui, nascemos exatamente na transição da era de peixes para a era de aquário, né? Nós estamos exatamente nessa transição. E tudo que é uma transição, ela ainda traz muita inquietação, porque alguma coisa tem que morrer para nascer uma nova coisa, ainda tem muito o que terminar, enfim. E o Peixes, que é esta era de qual nós estamos vendo, que começou com a Igreja Católica, que, aliás, nos anos 2000, começa com o marco do nascimento de Cristo, com o símbolo dos dois peixes, né, de dar a outra face, do altruísmo, da religião, do crer. Então, é uma era aí que vem vindo, que ela é muito ligada com mitos, com idealizações, com mitificações, com esferas não mundanas, não chão, não terrestres, né? São os deuses, os mitos, vai muito para esse lado a Era de Peixes. Por outro lado, a Era de Aquário acontece exatamente isso que você falou, dá um borramento, um apagamento, um borramento das individualidades, né? Então, todos, é como o Andy Warhol falou, vão ter os seus 15 minutos de fama. Todos vão ser famosos, todos, né, vão ter o mesmo gênero sexual, todos, entende? Assim, não o mesmo, mas um borramento, né? Uma coisa... Então, dentro disso, também tem uma busca, um certo frenesi para, né, pintar o cabelo de azul, de vermelho e tal, para marcar essa diferenciação, mas porque tem muito uma coisa coletiva, que todos são meio iguais e aparecem nas redes sociais, entende? Então, eu vejo esse final da Era de Peixes, essa entrada de Aquário, inclusive esse aumento assim das religiões evangélicas, isso que eu queria... uma última busca
busca, assim, porque eu acho que isso tudo vai mudar para uma coisa muito mais mental, tecnológica, de avanço tecnológico, do carro andando sozinho, sabe, das casas feitas em impressora 3D, de robô, aí, o que a gente via na nossa geração dos Jetsons, né? Vai acontecer tudo agora na década de 20. Vai acontecer tudo isso do Jetsons. O carro andando, né? Não é drone só para levar coisa, é para levar pessoas. Então, nós estamos muito em meio, e isso são muitos anos. Não dá para falar uma transição de era num ano. Só que tem uns marcos. No meio desse big picture, tem uns marcos. Teve esse marco de 62, com aquele Stellium em Aquário, eram 6, 7 planetas, e teve agora, neste fevereiro, um outro marco. Então, isso é muito significativo, né? Muito importante, né? Quer dizer, a gente pode dizer que astrologicamente nós estamos no momento de uma super transformação, né? Ah, sim, mas a resistência em relação a isso, né? Tudo antes de mudar é aquela coisa que fica a noite mais escura antes do amanhecer, né? Não é? Então, eu acho que é esse momento. Mas... Fala. Eu pensei, né, porque alguns estudiosos desse momento contemporâneo, né, tem alguns psicanalistas, tem alguns sociólogos, né, Joel Biermann, por exemplo, né, tem o próprio Christian Dunker, né, tem vários autores aí, a Miriam Debier, são pessoas que pensam, né, no social, pensam nesse momento, né, e eu fiquei pensando, né, que a gente está numa fase, até por todas essas questões políticas, parece time de futebol as discussões, né? Assim, né, os religiosos estão muito fundamentalistas, né? Tem um resgate do fundamentalismo religioso, né? Então, tem grupos religiosos que são muito rígidos, tem esse resgate da família, tradição e propriedade, e ao mesmo tempo tem essa abertura de gênero. Eu fiquei com uma hipótese, né, uma hipótese baseada nesses autores, né, que talvez, por ser uma fase de transição, talvez a gente tenha medo da dúvida, né, Márcia? Porque a dúvida, a incerteza é algo que deixa a gente muito inseguro, né? Então, a gente brigar pelas certezas, né? A gente dizer, não, a direita, não sei o que lá. Às vezes eu vejo, né, as discussões, assim, a gente nem sabe se está se discutindo se é a direita ou se é a esquerda, porque os referenciais são tão rígidos e tão fundamentalistas, né? Uma visão assim tão autoritária, né? Maniqueísta, né? Que talvez seja uma defesa, né, a meu ver, né, contra a dúvida, a incerteza de um momento de transição, de um momento intenso, né? Eu lembrei do Freud naquele texto Psicologia das Massas, né, que é um texto que eu acho que vale a pena quem estiver assistindo aí. Miriam, a Miriam entrou e eu acabei de citar a Miriam. Miriam, obrigada pela tua presença aí. Citei como uma autora que estuda as questões sociais hoje. E aí, assim, eu acho que diante dessas incertezas, né, talvez a resistência à dúvida e a resistência à mudança traga esses valores autoritários. Quando o Freud fala do psicologia das massas, ele fala que o grupo regride quando ele está em bando. Quer dizer, os grupos são mais violentos porque eles são mais regressivos, né? Os referenciais deles, muitas vezes, movimentos de massa trazem uma visão maniqueísta, uma atitude maniqueísta, radical, autoritária, né? Então, assim, talvez pelo fato da gente estar num momento talvez de massificação, meio caótico, como você disse, né? Talvez haja essa tendência à regressão, e aí o autoritarismo e o maniqueísmo acho que ficam muito exacerbados, talvez como uma defesa, né? Uma defesa à dúvida e à incerteza
Porque a vida é incerteza, né? A vida é dúvida o tempo todo, né? E a gente, o Jurandir Freire Costa fala que o segredo da felicidade é ter saúde e ser ignorante, né? Que quanto mais consciência você tem, né? Quanto mais você tem consciência, mais você sofre, porque mais dúvidas aparecem, né? E tem aí uma sociedade buscando certezas, buscando respostas, né? O milagre o médico que vai fazer o milagre, né? Que tem um remédio milagroso que vai me fazer ficar, sei lá, linda, saudável, curada, né? Ou sei lá. Acho que tem essa busca de né, aquele governante que vai resolver todos os meus problemas, que é um herói e vai me salvar, né? Quer dizer, o duro é a gente saber que nós estamos aqui nessa deriva, né, Márcia? Desculpa que eu falei muito, hein? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E olha só, e é uma questão muito narcísica, né? Que nós estamos vivendo, né? Com as redes sociais e tudo isso, né? Então, é uma questão assim, eu tenho que ser feliz. É a felicidade acima de tudo. É uma obrigação de ser feliz, mostrar que é feliz, ser feliz 24 horas por dia, ser perfeita, né? Tirar tudo de letra, não ter uma questão, nunca com nada, não existe a sombra que o Jung explorou, não existe os impulsos complicados, não existe nada, tudo ficou borrado, apagado, né? E emendando aí no que você falou do Freud, quando tem toda essa questão do narcisismo, é pré-edípico, certo? Então, assim, é pré a resolução de quando você aceita a interdição do pai. Quando você aceita, quando a criança aceita que ela não vai casar com a mãe, que ela não é o rei da cocada e tal, e que tem que obedecer às leis, às regras, e ela aceita a interdição. Isso é um marco na estruturação da psique, né? É que nem as podas das árvores que chegam a uma determinada época do ano, você tem que podar para crescer melhor, quer dizer, você tem que ter a repressão. Isso não está sendo aceito, né? E o Freud também fez aquele estudo das hordas, né, em tribos primitivas, em que tinha um pai muito castrador, que só o pai podia ficar com todas as mulheres da tribo. E os filhos odiavam o pai, detestavam e queriam matar o pai. Daí eles combinaram de matar o pai. Mataram, né? Factualmente mesmo. E depois que eles mataram, eles começaram a brigar entre si, porque eles descobriram que não adianta achar que não vai ter a regra. Eles começaram, cada um, querer ficar com todas as mulheres da tribo e a brigarem. Quer dizer, qual que é a conclusão? Precisa ter a lei do pai, precisa ter a interdição. Você precisa, né, psicologicamente, a gente precisa se curvar frente a coisas, né? E não só a questão narcísica, o que eu quero, né? O meu desejo, porque, né, vai ser tudo como eu quiser. Então, eu acho que isso aí está tudo junto hoje em dia. Com as redes sociais, isso aí foi o estouro da boiada, né? Para ir para esse lado aí todo, né? Narcísico e tal. Agora, Elaine, eu não sei se você quer falar alguma coisa dentro disso, senão eu ia propor um outro atalho. Só uma coisinha. Eu lembrei do Christopher Lasch, né, que é um autor, e ele é um autor dos anos 70, né, que ele escreveu um livro chamado Cultura do Narcisismo, e ele acabou inspirando muitos autores que estão discutindo hoje o narcisismo, né. E tem um autor chamado Henriquez que fala uma coisa bem interessante. Ele fala que hoje existe um autoritarismo, né, com relação a toda essa massificação, mas ele é velado, tem um clima de liberdade, né? Mas ele fala que é um clima de liberdade de pensar o que todo mundo pensa, né? Se você pensar diferente, você está errado, né? Sim. E esse narcisismo... Esse narcisismo está trazendo, né, assim, um distanciamento entre o ser,
né? E a gente até comentou sobre isso entre o ser e o ter, né? Você acaba se preocupando com a imagem, né? Um mundo que é todo envolvido com as imagens, né? A gente vive num mundo virtual, né? Hoje você entra lá no Instagram, você pode usar os filtros que você quiser, ficar, sei lá. Então, o Instagram, ele acaba, como todas as mídias sociais, acabam vendendo, né? Uma imagem, né? E não realmente quem nós somos. Essa coisa do afastamento, eu acho que do ser, né? E esse mundo idealizado, né? Que tem a ver com o narcisismo, né? Que a gente acaba idealizando o mundo, acaba idealizando uma felicidade, acaba idealizando uma beleza, um bem-estar. E toda essa idealização é que acaba gerando a depressão, né? Porque a gente é humano, né? Como diz o Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então. Exatamente. E as dores e as delícias de ser quem se é, né? Não são só as delícias, é claro. Exatamente. E daí, fazendo essa ponte toda, né? Bom, mas só arrematando isso que você falou, eu acho que essa coisa, dessa mudança que eu estava falando no começo, desse ingresso do Júpiter e Saturno em Aquário, e que agora vão ficar aí 150 anos e tal, e é um marco dessa mudança da era do ter, que prevaleceu desde a Revolução Industrial, agora para essa era do ser. Sabe quando que aconteceu um ingresso desse? Entre 1200, esses 200 anos foram entre 1200 e 1400, que foram ali os prenúncios da mudança da Idade Média para o renascentismo, onde o saber ficou o centro, o homem, né? Então foi uma mudança muito significativa. Então, por isso que os astrólogos agora estão falando sobre essa mudança da era do ter, que vem desde a Revolução Industrial, com o capital, né? E, inclusive, essas criptomoedas todas vindo aí para essa coisa toda do ser, onde o saber vai ser muito mais central do que o ter, né? Então, completando essa primeira parte aí. Legal. Agora, entrando numa segunda parte aí, numa outra discussão, Irane, juntando que nós viemos lá da psicopuc, da psicanálise e tal, como entender, né, toda essa questão com a astrologia. Então, eu queria te contar um pouquinho como foi para mim também um processo, porque também não é tão simples assim, né? Porque não é uma questão de uma crença, de você acreditar, né, em bruxinho voando e tal, e daí acreditou e acabou, né? Mas tem toda uma questão de uma compreensão que tem por trás. E aí eu quero chegar na psicanálise, tá? Então, para mim, e por todos os autores que eu venho seguindo, comecei a estudar muito Jung já há muitos anos também, a Liz Greene, o Richard Tanner, daí você vai juntando com tudo da psicologia que eu faço até hoje e tal. Eu cheguei já há muito tempo nessa compreensão, né, de que os complexos que nós temos, né? Por exemplo, Freud centralizou muito no complexo de Édipo e tal, né? Mas aí ampliou para um monte de outras coisas e todos que o seguiram, né? Mas assim, que estes complexos, eles são esses padrões na psique, né? Que são umas narrativas. Se você entender do lado pulsional, são os complexos. E do lado imaginal, são os mitos, assim, né? Que você pode entender que são a mesma coisa, né? E que aí a pessoa nasce e aquilo tem uma tendência a ficar se repetindo, que é o que a gente vê sempre, né? Nas psicoterapias e, enfim, na vida das pessoas, né? E estes complexos estão mostrados no mapa, porque
aí já é bem Jung, né? O que tem por trás destes complexos são os arquétipos, né? Eles estão ancorados nos arquétipos, né? E então, para a astrologia, você pode entender estes arquétipos como os deuses planetários, porque todos os planetas na astrologia, você consegue alguns mais estreitamente, outros com mais distância, mas você estabelece correspondências com deuses, principalmente com os da mitologia grega, mas com outros também, não só da mitologia grega, né? Então, quer dizer, se você entende que tudo isso está mostrado no mapa, né? Que é por onde incorporou dentro de mim, digamos assim, a astrologia, porque é um caminho, né, para quem vem da psicanálise, para você fazer toda essa volta e aceitar como uma coisa visceral, não como uma crença, uma coisa assim, tem que fazer esse sentido, né? Então, os complexos ali que estão mostrados no mapa e tudo, e são esses padrões que nós trazemos como uma coisa que tem esta forma arquetípica e herdada, como a pandemia, por exemplo, que nós todos herdamos, mas isso não quer dizer que é uma condenação. Cada um pode reagir em relação a isso de diferentes maneiras. É o que você faz com isso, né? Então, quando a gente tinha aquelas discussões intermináveis na faculdade sobre inato ou adquirido, né? Quando você começa a entrar em contato com astrologia e tudo, você vai mais para o lado do inato, desse Heimarmen, né? Aquele que essa encarnação de um destino inevitável, como os gregos falavam na mitologia grega, mas que não tira de você a tua responsabilidade e a tua possibilidade de agir em relação àquilo, entende? E aí, com o Jung é muito fácil estabelecer essas pontes, né? Aí, quando apareceu a Irane na minha vida, aqui nessa live, eu falei, opa, é difícil eu estar com uma psicanalista, eu tenho tido muito mais contato com os junguianos, e com, né? Então, eu fiquei muito, assim, pensando em tudo isso, né? Da psicanálise, com todas essas questões, né? A gente sabe que tem alguns autores, como o Winnicott, que foram muito mais o Lacan, né? Para o lado não tanto do inato, né? Mas então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, aproveitar que você aqui para falar um pouquinho. Legal. Não, o que eu acho bem bacana nesse nosso espaço, né, é que a gente está discutindo visões de homem, né? E essas possibilidades, né, elas são múltiplas, né? O que eu acho que é sempre importante é que todo conhecimento, né, assim, dentro do padrão do conhecimento, para ele se desenvolver, tem que ter lá uma teoria, né, que vai trazer essa visão de mundo, né? E aí a gente vê cada autor trazendo lá o seu olhar, né? A psicanálise traz o olhar, o behaviorismo traz o outro olhar, né? O conhecimento científico ele é padronizado, né? Ele tem uma padronização, né? E a gente tem uma teoria, essa teoria vai dar para a gente um calçamento, né? Vai dar para a gente um apoio, né? E o método, né? E a técnica, né? O método, na origem da palavra método, a gente tem o caminho, quer dizer, qual o caminho que a gente vai trilhar a partir daquele olhar, né? Se a gente pensar na psicanálise, o Freud até estudou mitos, né? Como você citou muito bem. Ele trouxe analogias e metáforas, né, para falar sobre as questões humanas, né? Então, aí a gente vê que é um conhecimento científico
que tem a influência da filosofia também, né, da filosofia da época, né? Quer dizer, ele estava discutindo o fenômeno humano, né? Ele estava discutindo as questões humanas, né? Tanto assim que ele criou, construiu, né, uma ideia a respeito da vida mental, de como ela funcionaria, do inconsciente, do consciente, a partir de pressupostos que são filosóficos, né? Eu acho que o que é importante é a gente saber o que a gente está fazendo, quer dizer, tem que ter, você vê, às vezes tem astrólogos ou tem psicólogos que fazem, às vezes, misturam as coisas, né? E acho que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, quer dizer, dentro daquele conhecimento, a gente tem uma teoria que vai dar para a gente um embasamento, ter um método, né, e uma técnica, né? Agora, isso é uma separação, né? Para você poder aprofundar o conhecimento, você separa. Você pega a biologia, você pega né, os diferentes conhecimentos, a história, né? As ciências humanas estão sempre articuladas com a filosofia, sempre. Tem sempre essa aproximação da filosofia. Mas você pega lá todos os conhecimentos, eles são separados, né? Mas eu queria falar de um autor também, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin é um francês, eu acho que ele está vivo ainda. Se ele estiver vivo, ele deve estar com 100 anos. E o Edgar Morin fala de epistemologia. Ele é filósofo, historiador, ele é um barato, assim. Ele é um educador, e ele questiona muito o modelo educacional exatamente por causa dessa compartimentação, não sei se existe essa palavra, né? Por você ter que mas compartimentalização, isso. Porque, sim. Né, se você cria esses compartimentos para poder organizar o conhecimento, você também acaba dissecando um pouco, né, o ser humano, né? E ele fala, né, ele criou uma teoria que chama teoria da complexidade, né? E essa teoria da complexidade reconhece a necessidade do conhecimento ser compartimentalizado, isso, né? A necessidade do conhecimento ser compartimentalizado é necessário para a gente poder aprofundar, ter um rigor, ter uma sequência, mas, ao mesmo tempo, ele fala que quando a gente estuda do ponto de vista científico, e aí eu não estou falando da psicanálise, eu estou falando dele, né? Do Edgar Morin, que traz essa ideia de epistemologia diferente. Ele fala que quando a gente estuda, a gente elimina a desordem. A gente cria uma ordem que é para poder ter um contorno, né, ao longo do nosso conhecimento. Aí, nesse momento, a gente precisa eliminar a desordem, precisa eliminar o que é caos, né, para poder organizar, né? Só que ele reconhece, né, que o conhecimento não dá conta, né, de tudo que a vida pode nos trazer, né? A vida é mistério, como a gente falou, a vida é mistério, a vida é incerteza, né? A vida é também, muitas vezes, imponderável, só que quando a gente está dentro, né, do conhecimento científico tradicional, a gente elimina, né, o imponderável, a incerteza, né? Se bem que do ponto de vista da psicanálise, a psicanálise reconhece isso também, por isso que tem essa conversa com o Edgar Morin, né? Assim, a psicanálise considera muito, né, os mistérios e o não saber, né? né? E elimina a nossa pequenez como seres humanos. A psicanálise fala muito disso. Nós somos muito pequenos e nós não sabemos nada, né? E essa compartimentalização do conhecimento, eu acho que vem ali desde o iluminismo, século XVII,
em que culminou com a máxima do penso, logo existo, né? Onde o homem se empoderou da sua mente, do seu intelecto, né? Ele descobriu várias coisas, inclusive a questão do heliocentrismo, ele achava que todos os planetas giravam em torno da Terra, e aí ele se empoderou da sua mente, né? E passou a levar tudo, dissecar e a quebrantar em pequenas partes e estudar no laboratório. E aí vem as milhões de especializações. Mas com isso, o Jung fala disso, que ele perdeu o contato com a anima mundi, com essa alma do mundo, esse contato mais holístico, né? Que até então... Tanto é que foi uma queda da astrologia aí no século XVII, né? E agora a gente vê que está tendo toda essa retomada, então é mais um fator em relação àquilo que a gente estava falando no começo, dessa mudança de paradigmas, né? Então ele perdeu esse contato com esse mundo inanimado e ele ficou empobrecido. O self também ficou empobrecido, porque ele ficou... o mundo ficou uma coisa estranha, não tem nada a ver comigo, né? As montanhas, o céu, né? Então, essa coisa científica, né? Essa coisa científica é muito bom, trouxe muito progresso, mas como tudo, tem os dois lados, né? E tem esse lado aí de separar muito, né? Os conhecimentos, né? Sem dúvida nenhuma, de não permitir essas visões mais holísticas. E aí, hoje em dia, parece que está tendo meio um desespero para alguma coisa que dê mais preenchimento de alma, não só do cérebro, né? Essa busca ou pelo consumismo, ou vai por religião, enfim, né? Agora, como, digamos, meio que uma última discussão aqui, eu também fiquei pensando com você, também pensando assim, da leitura do mapa, né? Como que isso pode dialogar e conversar aí com a psicanálise? Porque eu, assim como você, eu acho também que a psicanálise tem todo um sistema que tem que ser respeitado para ela funcionar como ela deve funcionar. Tem uma investigação cautelosa do inconsciente, né? É um desbloqueio paulatino das repressões, né? Quer dizer, você não pode... tudo que o Freud estudou das repressões do inconsciente não é num fim de semana que você vai resolver, né? Colocar tudo a nu ali. E, ao mesmo tempo... eu vejo como o mapa, é um absurdo a potência do mapa em termos de revelar todos aqueles complexos que eu estava falando e as dinâmicas psíquicas, né, internas. E vai muito fundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa coisa de você usar numa psicoterapia, eu, por exemplo, só tenho usado como um acelerador até de possibilitador de insights, acoplado com uma psicoterapia breve, entendeu? Porque se for psicanálise, eu acho que tem que fazer que nem se faz com medicação em psiquiatria. O psiquiatra receita a medicação e o psicólogo tem toda a questão de desenvolver o vínculo, de estabelecer a transferência, para poder se trabalhar e essas coisas virem à tona dentro de um ambiente, de uma relação protegida, que isso leva tempo. A gente sabe que leva tempo. Toda essa aceleração de hoje em dia é o que as pessoas não querem. Porém, quando a pessoa faz uma análise e, além de tudo, ainda faz uma leitura de mapa, eu vejo que ele propicia essa ponte de ligação com o inconsciente e eles trabalham em sinergia. Um processo acelera o outro, ajuda. Porque a gente sabe que tem momentos na psicoterapia que as coisas não ficam muito claras, a gente fica ali... E ele é meio cirúrgico, né? O mapa, a leitura do mapa. Então, eu vejo como
um casamento aí que se dissociou, quer dizer, não é que se dissociou da psicologia, mas que a astrologia, porque a astrologia fez assim ao longo dos milênios, né? E uma das quedas foi com eles, justamente nessa época do século XVII, aí, com o iluminismo. E agora, com todo esse ingresso em ar, que eu estava falando no começo, tudo, e esse prenúncio que nós sentimos lá nos anos 80, eu tenho a impressão que essas conversas vão se dar muito mais daqui para frente. Porque o que tem aumentado a procura por astrologia, assim, e eu vejo essa riqueza como este método, assim, que esclarece tudo isso, mas com todas as ressalvas que eu fiz antes, não que a leitura do mapa é a terapia. Aí eu acho que é um erro, assim, perigoso. É bem perigoso achar que com o mapa, vamos lá, vamos viver o mapa, e workshop aqui, workshop lá. Eu acho que querendo já chegar no inconsciente, né? Tirar essas impressões, eu acho uma loucura. Eu acho que agora ela, como um outro método acoplado a tudo que eu acabei de falar, como é necessário para que o inconsciente possa emergir, eu acho que talvez com esse ingresso todo agora em Aquário, eu tenho para mim que pode ser que aconteça muito isso. Agora, enfim, é difícil de CRP aceitar, um monte de coisa. Mas eu acho que se as coisas são bem esclarecidas dessa maneira como eu estou falando, eu acho que poderiam conviver, né? E só para arrematar, quando você estava falando de Edgar Morin, um colega meu, que ele é psicanalista lacaniano e também é astrólogo, ele falou que ele agora, dia 8 de julho, faz 100 anos, viu? Ele colocou aí, só para você saber. Ah, que legal, que legal. Que bom. Então, eu acho que todo caminho de autoconhecimento é bem-vindo, né? Todo caminho que pode promover o desenvolvimento é bem-vindo, né? Você sabe que eu sou uma pessoa aberta para o conhecimento. O que eu acho que é importante é que, nesse momento, né, a gente tem fontes de conhecimento e teorias, né, que ainda são muito independentes. Quer dizer, você pega lá uma psicanálise, tem uma linha teórica, tem um método, tem uma técnica específica, né? A astrologia tem uma outra linha teórica, tem uma outra proposta, né? O que eu acho que é importante é que a gente possa, dentro desses caminhos, né, a gente possa reconhecer, né, que a gente ainda sabe muito pouco sobre o ser humano e sobre as questões humanas, né? Mas é importante, eu acho, né, que a gente, que é o que você está falando, né? Quer dizer, a gente, como profissional, desenvolver o conhecimento, né, a serviço sempre, né, do desenvolvimento do nosso trabalho, sempre dentro de um princípio teórico, de um olhar de mundo e de uma metodologia, né? Eu acho que é por aí. Agora, sem dúvida. Agora, na vida, né, Márcia? Oi? Na vida, né, a gente, como ser humano, a gente sabe que a gente não sabe quase nada, né? E que a gente ainda é muito pequeno para poder dizer que existe um certo e existe um errado. Quer dizer, o próprio Morin fala que o conhecimento ele é multifacetado e ele é transcendental. É como se a soma das notas musicais, né, fosse menor do que a melodia. A melodia é maior do que as notas musicais. Sim, bacana, claro. Isso, né? É muito, muito. Sim, inclusive eu acho que a gente consegue estabelecer todas essas compreensões para você entender o ser humano, mas não que as coisas devam se misturar na hora do tratamento, entende? Aí que eu acho que pode ser um erro, né? São caminhos, né? Caminhos diferentes, mas todos eles têm a mesma questão, né? Que é a questão humana, né? A gente, na verdade, a gente está tentando entender o que a gente está fazendo aqui, né, Márcia? Com certeza. O que eu vim fazer aqui, né?
E eu acho que o mapa responde muito, eu particularmente acho. Mas olha, isso que você falou de Edgar Morin, que nem aquela fábula oriental, que estavam todos olhando para um elefante, né, com vendas nos olhos, e um falava, isso aqui é uma orelha macia. Não, sei. Não, isso aqui é uma tromba. Não, isso aqui é um rabo, enfim. Todos estavam olhando para as partes e ninguém estava vendo que era o elefante, que era o todo, né? Eu acho que é por aí, né? E aí, quanto mais houver essa separação, que é um movimento, digamos, eu acho um movimento muito racional, né? Que não dialoga, né, os dois lados do cérebro, né? O lado sensível, né, com o lado racional, que eu adoro toda essa coisa dos mitos, da astrologia, da psicologia, porque eu acho que dialoga, sabe, com imagens míticas que nós trazemos lá, né, no inconsciente coletivo, nos sonhos, quer dizer, enquanto fica uma coisa muito racional de 2 mais 2, só do mundo objetivo, você está perdendo uma inteireza, né? Você está falando de um lado só, né, da história. Agora, Irane, para fechar, eu queria te contar, como você é da psicanálise, uma citação do Freud em 1896, 11 anos antes dele conhecer o Jung, que ele escreveu, poucas pessoas sabem disso, né? Mas é que eu sei por causa dos meus estudos dos outros autores que não estão só dentro da psicanálise, né? Ele escreveu uma carta para o Flies, né? O amigo dele médico, né? Que o Flies estava explorando uma teoria da periodicidade vital, né? A ideia é que os ciclos astronômicos influenciam tanto os períodos históricos como os órgãos do corpo humano, né? E aí o Freud fala a seguinte coisa para ele: você sabe que eu não brinco com fantasias como essas de períodos históricos. Existe alguma verdade nessas ideias. É o pressentimento simbólico de realidades desconhecidas com as quais elas têm alguma coisa em comum. Não se pode mais escapar do reconhecimento das influências celestiais. Imagina o Freud falando isso. Inclino-me perante um astrólogo honorário. Se eu não tivesse lido isso aonde eu li, eu duvidaria muito que isso possa ter acontecido, mas como foi de uma autora seríssima, que é Liz Greene, eu não coloco em dúvida, e ela dá todas as citações lá de onde aconteceu e tal. Então a gente vê assim que eles tiveram mais liberdade para unir os conhecimentos, né? E são as patrulhas que não têm a liberdade e que fazem as separações, as patrulhas ideológicas, não é verdade, né? Eu acho. Né? Eu acho que ele era um pesquisador, né? E ele estudou antropologia, ele estudou filosofia, né? Ele era um pesquisador, uma pessoa interessantíssima, né? Um livre pensador, né? Eu acho que à medida, quando você começa a ver 1920 para frente, aí você começa a ver ele preocupado em sistematizar o conhecimento. Foi aí que ele começou a desenvolver a metapsicologia, né? Porque eu acho que aí ele se preocupou em sistematizar o conhecimento para poder transmitir quando ele criou, né, o Instituto de Psicanálise. Né? Precisa de uma panaceia, né? Assim como o Jung tinha Saturno em Aquário, ele também se preocupou em sistematizar tudo, senão fica, né? Agora você vê, né, que a cabeça deles era muito aberta, mas quando a gente entra, né, no conhecimento científico padronizado e tal, você tem essa sistemática, mas eles talvez fossem mesmo, né, pesquisadores, investigadores livres, né, que estavam ali tentando descobrir os mistérios, né,
do ser humano, descobrir o que acontecia na mente humana, né? Aqueles sintomas esquisitos que eles não entendiam o que era, né? Quando ele começou a estudar as histéricas lá em 1900, né? Eles estavam abertos para o que desse e viesse, mas realmente, quando você começa a ver o trabalho dele para depois de 1920, principalmente, você começa a ver ele preocupado em sistematizar o conhecimento, né? Mas eu acho que ele não descartava nada, né? Bom, então já deu 1 hora, eu acho que nós... Nossa! A da live era astrologia e psicologia, uma conversa possível, ponto de interrogação. Acho que nós conseguimos, né, humildemente aqui responder um pouquinho, né, dessa pergunta, né? Tem muito mais mim ainda foi para ser explorado, né, claro. Mas para mim foi um prazer, viu, Márcia? Para mim foi um prazer. Nossa, foi muito rico para mim, e eu espero que tenha sido interessante para quem acompanhou a gente aí. Também. Obrigada, agradeço muito a presença de todo mundo. E da Irane, que é um amor em especial. E quem sabe a gente continua aí. Tem outros colegas que eu sei que estão presentes, que também adoram esses assuntos. Vamos ver se também a gente faz outras com eles e tal. E podemos fazer com vários juntos. Seria muito legal, né? Tá bom? Obrigada, então, viu, querida? Final de domingo. Super beijo, viu, Irane? Obrigadão. Obrigada. Obrigada a você, beijão para todos, um beijão para você. Obrigada. Obrigada. Outro grande para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.